aqui as perguntinhas, mas eu vou ler. Eu separei 10 perguntas e eu acho que dá pra ter bastante conteúdo aqui nessa live de hoje. A primeira pergunta que eu recebi é bem interessante, porque ela é muito técnica e muito específica, né? E eu vou começar por ela. A pergunta é: como e quando trabalhar a compressão de frequências e em quais casos clínicos? Eu achei essa pergunta muito, muito interessante. Ela por si só já daria uma aula exclusiva, né? Um webinar. Mas é óbvio que o meu intuito aqui, meu objetivo não é esgotar nenhum desses temas, né? Nenhum desses assuntos aqui. É só trazer algumas ideias, alguns insights para vocês. E eu também vou dar algumas dicas para responder essa pergunta. Bom, acho que antes de começar a falar sobre qual a aplicação da compressão de frequência, eu gostaria de falar o que é isso, né? A compressão é um dos métodos de redução de frequência que é utilizado para que o usuário do aparelho auditivo tenha acesso aos sons que ele não teria normalmente, porque sua perda auditiva limita essa percepção. Por exemplo, o paciente tem uma perda em rampa, que começa lá em 10 ou 20 e termina em limiar ausente, em 8.000, ou então em 120, né? Então ele tem aquela rampona lá. Nesses casos é muito provável que o paciente tenha uma zona morta na cóclea. Isso significa o quê? Que aquelas frequências mais agudas, mesmo que o aparelho auditivo tenha uma faixa de frequência estendida, elas não serão amplificadas, serão amplificadas, mas não serão percebidas pelo usuário dos aparelhos, porque fisicamente, fisiologicamente falando, ele não tem estrutura para essa percepção. Então, para que ele não deixe de perceber esses sons mais altos, né, em que ele não tem capacidade, né, fisiológica de perceber, mas para que ele não deixe de perceber esses sons que estão no ambiente, o aparelho auditivo reduz essa frequência do ambiente para uma frequência logo abaixo daquela em que ele é capaz de perceber. Então, o método de compressão, ele comprime essa faixa de frequência que ele não percebe para uma faixa imediatamente anterior, onde ele é capaz de perceber o som. Então, qual é a aplicação, né? É fazer com que o paciente ele tenha acesso a todos os sons, mesmo que aquele som ele não tenha uma memória exatamente daquele jeito, né? Um passarinho cantando, ou até mesmo uma música. Pode ser que a memória dele, a memória auditiva dele, diga: opa, tem alguma coisa estranha, esse som não é bem assim. Mas na verdade a compressão de frequência, assim como todos os métodos de redução, fazem com que o paciente não deixe de perceber o som, não necessariamente naquela qualidade em que ele já conhecia ou já percebeu algum dia, tá? Então, quando é que nós indicamos a compressão de frequência, né? Quando o paciente, primeiro, ele tem essa necessidade, tem essa expectativa de perceber esses outros sons, para que ele tenha uma maior gama de opções de ambiente, né? Segundo, existem alguns sons da fala, como as sibilantes, por exemplo, que têm frequências muito agudas e que, às vezes, dependendo da perda auditiva desse paciente, ele não vai ser capaz de perceber. Isso pode comprometer a inteligibilidade de fala. Então, a compressão de frequência, ou método de redução qualquer, também auxilia nessas situações. Agora, as dicas que eu tenho para dar, assim, experiência minha e que eu vejo que funciona. O paciente, quando precisa dessa estratégia, e a estratégia de compressão, ela é uma abordagem clínica, ela é uma estratégia, uma conduta, né? Ela não é necessariamente o tratamento em si. O tratamento é a amplificação e a compressão, o método de redução, é uma estratégia, ou seja, eu não preciso necessariamente começar o tratamento nessa estratégia e eu tenho que entender em que momento eu vou dar a máxima audibilidade para esse paciente. Consequentemente, eu vou dar maior acesso aos sons da fala e aos sons do ambiente, e eu posso eventualmente
começar essa estratégia nesse momento, né? Depois do paciente ter se adaptado ao uso dos aparelhos, por exemplo. Então, quando começar a utilizar a compressão, depende da estratégia da abordagem terapêutica que vocês vão usar para cada paciente, né? Agora, uma outra dica que eu quero deixar aqui também é possível acionar a compressão de frequência dentro de um programa, né? Então, eu não preciso necessariamente colocar no programa universal, no primeiro programa, no automático. Eu posso criar um programa. Eu acredito que todos os softwares permitam isso, então é possível criar um programa e ativar a compressão de frequências dentro desse programa. E isso faz com que o paciente possa, em algumas situações onde ele não está entendendo bem a fala, o discurso, né, a conversa, ou então quando ele está num ambiente em que ele sente que está perdendo alguma situação acústica, ele pode colocar no segundo programa e experimentar isso. E depois, na consulta de reabilitação, ele vai conversar com o fonoaudiólogo, com o profissional, sobre essa experiência, né, em que ele utilizou um segundo programa com essa estratégia, essa abordagem diferenciada. E aí nós vemos se colocamos essa estratégia no primeiro programa, no automático ou não, e aí depende dessa conversa que temos, né. Em alguns aparelhos é possível, pelo data logging, né, você conseguir ver, eu acho que em todos os aparelhos, em todos os softwares, mas verifique se no software que você trabalha é possível ver o tempo em que o paciente passa em cada um dos programas, que essa daí também é uma boa dica. O paciente nem precisa se lembrar, basta ele mudar o programa para ver qual que ele sente melhor, ele não precisa necessariamente anotar, eu fiquei tantas horas no programa 1, tantas no programa 2, ele não precisa se preocupar com isso, porque o aparelho costuma fazer essa leitura e o profissional depois pode fazer essa checagem, essa verificação no software, né? Então, eu responderia essa pergunta dessa forma. Não sei se alguém tem uma experiência diferente, gostaria de contar aqui. Se tiverem e quiserem contar, fiquem à vontade. Muito bem. Para responder agora a próxima pergunta, eu acho que, para responder as próximas perguntas, eu gostaria primeiro de falar sobre um conceito que eu acredito muito, que eu gosto muito, que chama-se plano terapêutico, né? O paciente, quando procura um serviço de reabilitação auditiva, significa que ele tem uma perda de audição, ou tem zumbido, né, uma intolerância a sons, enfim, ele vai fazer uma reabilitação auditiva. Ele já passou pelo médico, já tem o seu diagnóstico, seja um diagnóstico nosológico, seja um diagnóstico por exclusão, mas ele tem uma perda auditiva que não é tratada de forma medicamentosa, cirúrgica ou não pode, né? Então, ele é encaminhado para reabilitação auditiva. Nesse momento, eu vou avaliar ali toda a situação audiológica do paciente, não audiológica também, e eu vou montar um plano terapêutico com ele. Se for com aparelhos auditivos, os aparelhos serão a ferramenta para esse trabalho, né? Então, dentro desse conceito do plano terapêutico, eu gosto muito de explicar para o paciente que o que ele está comprando naquele momento, o que eu tenho para oferecer naquele momento é justamente esse tratamento de reabilitação com o uso dos aparelhos auditivos, né? E é através desse conceito que eu vou explicar para ele que existem alguns objetivos ao longo do tempo, existem alguns passos que nós temos que dar para que ele tenha, então, todo o benefício que é possível ter com os aparelhos auditivos, né? Então, nessa primeira consulta, nós vamos escolher quais são os aparelhos auditivos que ele vai usar para o tratamento dele. E eu digo nós vamos escolher porque eu tenho que ajudá-lo, que existem algumas questões consultivas ali que eu preciso ajudá-lo, mas ele também tem o direito, tem, vamos dizer, vontade de escolher, e ele tem suas preferências, e existem situações em que ele pode escolher alguma coisa, nem que seja a cor do aparelho, ele pode escolher, né? Ou se vai ser recarregável a pilhas, enfim. Existem alguns atributos que o próprio paciente escolhe, então nós vamos escolher juntos quais são os aparelhos que ele vai utilizar no tratamento.
Mas nós temos alguns passos, algumas etapas aí. A primeira delas é utilizar os aparelhos, é colocar os aparelhos dentro de uma rotina, né? Algumas pessoas, inclusive eu, chamo isso de adaptação, né? Então, para que o paciente se adapte ao uso dos aparelhos, é preciso que ele utilize esses aparelhos todos os dias, que ele coloque a utilização dos dispositivos dentro da sua rotina. Acordou, fez a higiene, colocou os aparelhos, passa o dia todo com eles, tira para tomar um banho, depois coloca para carregar, desumidificar, vai dormir, no dia seguinte acorda, faz higiene, coloca os aparelhos, enfim. Criar uma rotina de uso. A partir do momento que ele já estiver acostumado a usar os aparelhos, ele está adaptado ao uso deles, né? Então, a adaptação, ela ocorre à medida que o paciente usa, né? Ninguém se adapta a uma coisa que não está na sua rotina, né? Ninguém se adapta a algo que não usa. Então, é importante que use para que haja essa adaptação ao uso. Outra questão é que, nesse primeiro momento, o nosso objetivo vai ser com que os sons cheguem ao cérebro, né? Minimamente. Se o paciente tem como um objetivo priorizar o conforto por N motivos, eu vou dar audibilidade para ele com conforto, para que ele se adapte ao uso dos aparelhos, mas vai chegar um determinado momento que eu vou precisar, para que ele tenha todo o benefício com a amplificação, eu vou precisar trabalhar a máxima audibilidade com ele. Vou precisar aumentar os aparelhos, vou precisar eventualmente mudar alguma estratégia de adaptação, como de uma beta para semi-aberta, de uma semi-aberta para uma fechada, enfim. Eu tenho que, ao longo do tempo, mudar as estratégias de acordo com os objetivos que eu tenho planeado aí para ele ao longo do tempo. Então, num primeiro momento, é fazer com que os sons cheguem ao cérebro, com que o paciente use os aparelhos todos os dias para que ele se adapte ao uso. Num segundo momento, eu vou dar a audibilidade máxima para ele, ou seja, ele vai começar a entender melhor os sons da fala, vai começar a participar mais das conversas, e isso vai fazer com que ele comece a participar de algumas situações que ele não estava participando antes, né? Então, ele vai voltar a ouvir música sentindo prazer em ouvir música, ele vai voltar a conversar com as pessoas, a participar de grupos sociais, a ir a festas, restaurantes, jantares e tal. Eventualmente ele vai fazer coisas até que nunca fez, um teatro novo na cidade, né? E esse momento é o que eu chamo de novas situações, que seria já um terceiro objetivo, né? Onde eu vou começar a criar estratégias para que ele aproveite melhor essas novas situações também, porque elas não foram trazidas numa primeira consulta, elas são novas, né? Então, no primeiro momento, normalmente o objetivo é dar audibilidade com conforto para que ele se adapte ao uso dos aparelhos e os sons cheguem ao cérebro, para que haja um treinamento auditivo, para que haja um resgate ou um aprimoramento das habilidades auditivas. Depois eu vou dar a máxima audibilidade para que isso continue acontecendo e ele tire o maior proveito possível da amplificação. Num terceiro momento, ele vai começar a ter outras necessidades e eu vou trabalhar para isso, seja através de acessórios, ajustes, programação, colocar programas, enfim, né? Orientação, estratégias compensatórias, né? E num quarto momento eu vou gerir tudo isso para que nada se perca, né? Porque afinal de contas a nossa audição muda, a nossa cognição muda, nosso processamento muda, o ambiente em que nós frequentamos, ambiente acústico, não necessariamente físico, também pode mudar, né? Eu moro sozinha e eu posso passar a morar com mais 2, 3 pessoas, então o meu ambiente acústico pode mudar também de uma hora para outra. Eu posso começar a frequentar outros ambientes, enfim. Então, esse seria um quarto objetivo, sem contar que o próprio dispositivo ele precisa também de manutenção, de limpeza, né? Verificação e tudo. Então, dito isso, né, que esse conceito do plano terapêutico, eu acho que alguns de vocês aqui já me ouviram falar sobre isso, né? Eu vou responder as outras perguntinhas que vocês me fizeram. A primeira é: como explicar para os pacientes a diferença entre um aparelho auditivo e um amplificador, né? Eu adoro responder essa pergunta. Por quê? Bom,
Como é que nós explicamos? Além da explicação muito óbvia, tradicional, da aparência dos dispositivos, né? Um aparelho auditivo, ele é esteticamente muito mais agradável do que um amplificador, né? E existem diferentes modelos também. Além dessa diferença óbvia, temos outra diferença óbvia, que é o processamento sonoro dos aparelhos em relação aos amplificadores, né? Essa também é uma diferença óbvia e é provável através de ficha técnica, enfim, né? Normalmente os amplificadores, eles são para perdas auditivas mais leves, né? Ou seja, vem lá escrito que tem 50, 60, 50, 55, 45 dB de ganho esses amplificadores, portanto, eles são para essas perdas mais leves. Agora, tirando essas diferenças óbvias e clássicas entre um aparelho auditivo e um amplificador, eu diria que a maior e a mais importante diferença é o serviço que está por trás disso, né? Então, o serviço que um fonoaudiólogo faz com a abordagem terapêutica, com o plano terapêutico, através do uso dos aparelhos auditivos e o nível de personalização que nós conseguimos fazer através desses dispositivos, né? Eu defendo muito isso já há muitos anos, desde sempre, na verdade. Nós nunca vendemos um aparelho auditivo sozinho, com alguns ajustes, né? Esse pode até ser um modelo que apareça aí de vez em quando, mas ele não é um modelo sustentável dentro desse processo de reabilitação auditiva, né? Se nós trabalharmos com o conceito da venda da reabilitação com o uso dos aparelhos, nós fugimos completamente de dispositivos que são vendidos pela internet ou qualquer coisa nesse sentido, né? Os amplificadores, até mesmo os iPods e os próprios fones de ouvido, né, da Samsung, da Apple, não sei o que tem amplificador, que tem gestor de ruído, essa coisa toda, né? Aliás, me assusta muito ver médico fazendo essa publicidade. Então, eu acho que nós temos que sempre pensar assim, se o paciente está comparando um aparelho auditivo com um amplificador, é porque ele ainda não entendeu o valor do tratamento, né, e o valor de ter um serviço associado a isso e o valor de ter um aparelho que é totalmente programável para a perda auditiva dele e tem várias estratégias que podem ser feitas através do uso do aparelho auditivo ao longo do tempo, coisa que não dá para ser feita com amplificador. Então, se você está entrando agora aqui na live, volta aí uns 10 minutinhos, porque você vai escutar toda a minha explicação de plano terapêutico, que é o que justifica a venda da reabilitação auditiva com aparelhos auditivos, tá bem? Então, é dessa forma que eu acredito que nós temos que diferenciar as duas coisas. Agora, o amplificador pode ser uma solução para algumas pessoas? Eu defendo totalmente a reabilitação auditiva. Então, eu acho que cada um pode escolher e dar valor àquilo que acha que faz sentido, mas o que nós temos que fazer, na minha opinião, como eu disse, além do óbvio da questão física, a aparência dos dispositivos, das características técnicas dos dispositivos, é falar sobre o serviço que está associado e de tudo que eu posso fazer ao longo do tempo com um aparelho auditivo que eu não posso fazer com um amplificador, tá? Muito bem, respondida essa pergunta. Se tiverem mais perguntas, por favor, coloquem aqui nos comentários, tá bem? Ou mandem aqui as perguntinhas. Muito bem. Outra pergunta que também pode ser explicada através desse conceito do plano terapêutico é: o que podemos fazer para convencer os pacientes que têm perda leve e como explicar para os pacientes as limitações que ele tem no tratamento, né? Eu acho que essas duas perguntas aqui, elas podem ser combinadas numa única resposta. Bom, primeiro, quando o paciente chega para mim e diz assim: eu tenho uma perda leve, né? Foi um médico que me mandou aqui, eu acho que eu nem preciso de aparelho, eu consigo entender o que as pessoas falam, eu tenho alguma dificuldade quando eu
estou num lugar barulhento, mas acho que isso todo mundo tem, né? Então o paciente já vem com todo esse discurso pronto, eu tenho certeza que vocês recebem pacientes assim. E na verdade já foi tempo em que nós utilizávamos como critério de indicação de aparelhos auditivos pacientes com dificuldade de comunicação, né? Hoje em dia nós já sabemos que existem muitas coisas que acontecem no cérebro de uma pessoa até ela ter dificuldade de comunicação, né? Desde o momento em que há uma perda de audição, há uma lesão no sistema auditivo periférico, a partir daí muita coisa, né? A neuroplasticidade, né? Ela acontece tanto para um lado quanto para o outro, né? Então a ausência, a privação auditiva, ela acarreta uma série de consequências na via auditiva, no cérebro, o zumbido, por exemplo, perda das habilidades auditivas, dificuldade de atenção, né, de memória, e aos pouquinhos vai começando a ter dificuldade no reconhecimento da fala. Então, o que eu costumo dizer para os pacientes é, olha, muita coisa acontece entre a lesão no nosso ouvido até o dia que nós vamos ter dificuldade de comunicação. Quando nós chegamos a esse ponto da dificuldade de comunicação e média a alta, né, é porque vai ficar muito mais difícil de tratar, né? E às vezes fica muito mais difícil se adaptar ao uso do aparelho. Isso costuma acontecer ao longo dos anos, né? Então, muito tempo em privação traz uma série de consequências que podem ser evitadas se você começar o tratamento o quanto antes, né? Então, descobriu a perda auditiva, ela não é tratável de forma medicamentosa, não tem outra conduta médica que seja não paliativa, mas que seja definitiva, né? Então, nesse caso, podemos iniciar a reabilitação auditiva. O paciente que tem uma perda leve, ou até leve ou moderada, que tem poucas dificuldades de comunicação, ele tem muito mais liberdade de escolher os aparelhos auditivos que vão fazer parte do seu tratamento, né? Então essa é uma outra coisa que eu costumo dizer também. E o que significa liberdade? Eu posso escolher diferentes modelos, né? Se eu tiver uma questão física propícia, eu posso escolher desde os modelos pequenininhos que ficam dentro do ouvido, eu posso escolher aparelhos mais estéticos, menores ou mais funcionais, né? Ou seja, eu tenho liberdade de escolher. E outra, eu tenho liberdade de escolher também o suporte da tecnologia que eu vou precisar, que eu vou querer investir naquele momento, porque eu tenho menos dificuldades de comunicação, eu tenho menos dificuldade de fala no ruído, portanto, eu não vou precisar de tanto suporte da tecnologia. Consequentemente, eu vou conseguir pagar mais barato e ter um resultado bom para isso. Então, eu acho que são esses dois principais elementos que justificam a indicação dos aparelhos auditivos para as perdas leves, né? E eu fico ainda um pouco preocupada, na verdade, quando eu vejo que pacientes com perdas leves recebem a orientação de que tem que esperar piorar para começar o tratamento, né? Eu acho que nós, fonoaudiólogos, já passamos por isso lá quando a criança com 4 anos de idade não falava e nós, né, os pais recebiam a orientação, não, espera mais um pouco, né, porque está preguiçoso. Da mesma forma, nós passamos ainda com isso dentro da audiologia, onde o paciente já tem uma perda auditiva, tem uma perda leve, ela é uma perda neurosensorial, uma perda às vezes até progressiva, mas ele recebe a indicação de que não é para tratar, tem que esperar piorar, né? Então, resumindo, para responder isso, eu gosto de trabalhar esses dois elementos. O primeiro é todas as consequências de uma privação auditiva, até chegar na dificuldade de comunicação, que é a última coisa que acontece, né? Então, o pior que pode acontecer é a dificuldade de comunicação. Até lá, várias coisas vão acontecendo ao longo do tempo, né? Inclusive, as habilidades auditivas vão sendo deterioradas e o segundo elemento diz respeito à liberdade de escolha dos aparelhos auditivos, né? Então, eu tenho muito mais liberdade, o investimento costuma ser bem menor quando eu faço o tratamento logo no início, né?
Muito bem, então eu acho que aqui eu já respondi essas duas perguntas. Eu só tenho mais um pequeno comentário sobre a pergunta de como explicar para os pacientes as limitações que ele tem no tratamento. Essa pergunta também, acho que ela é respondida um pouquinho a partir do momento que eu explico o plano terapêutico, né? Eu gosto de falar para o paciente o seguinte, cada pessoa tem o seu potencial, né? Tem o máximo que consegue melhorar. Infelizmente, umas pessoas têm um potencial que é muito próximo do que tinha antes, né, de ter a perda de audição, outras pessoas não têm essa possibilidade. Mas uma das ferramentas que nós temos para usar nesse momento é o próprio IPRF, né? O Índice de Reconhecimento de Fala, o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala, o IRF. Imagina a situação, né? Eu gosto de mostrar para os pacientes. Eles chegam lá com 76% de PRF, chega com 72%, enfim, 68%, né? E aí eu gosto de usar esse número para mostrar para o paciente que essa é a o maior percentual que ele tem de reconhecimento daquelas palavras monossilábicas, né? Ou dissilábicas, se for feito com sílabos, na melhor situação possível, né? Então, o que nós queremos fazer é que, na situação do dia a dia, que é muito pior do que aquela que foi testado, né? O material de fala que foi na cabina, com os fones supraurais, o paciente estava prestando atenção plena no examinador, estava numa intensidade confortável de voz, né? Essa é a melhor situação possível. Eu falo para o paciente, se na melhor situação possível o senhor estava prestando atenção totalmente, né? A intensidade da fala estava boa, né? Não tinha ruído nenhum, o senhor estava ouvindo direto no ouvido. Se nessa melhor situação, o melhor que o senhor conseguiu fazer foi 68% das palavras, imagina no dia a dia, que não dá para controlar nada disso. Que as pessoas falam viradas, que falam de longe, que falam mais baixo, né? Ou que falam mais rápido. O senhor não está prestando atenção, nem estava esperando que a pessoa fosse falar alguma coisa. Então, imagina nessa situação, então, né, que é o nosso dia a dia. Portanto, o que os aparelhos auditivos vão fazer através da reabilitação auditiva, porque não é só o aparelho auditivo que faz isso, né? Muitas vezes temos que criar estratégias compensatórias para combinar com a amplificação. O que os aparelhos vão fazer é aproximar o seu dia a dia desse potencial aqui, né? Então, se o potencial do senhor é lá 76%, no seu dia a dia é muito mais baixo do que isso. Então, o que nós vamos tentar fazer é, com o suporte da tecnologia e com as estratégias que nós vamos juntos desenvolver, o senhor vai se aproximar dessa situação aqui, né? Eu gosto muito dessa forma de alinhar a expectativa. Eu acho que ela é prática e fácil, né, de ver, porque ela tem número e o paciente fez esse exame, né? Então eu gosto muito dela. A outra seria através do SI, também é número, é uma avaliação objetiva através da mensuração in situ. Portanto, eu consigo mostrar para o paciente, com aquela perda auditiva que ele tem, qual é o... Obrigada, Ju. Qual é o máximo de acesso aos sons da fala que ele tem, né? Então, com aquela amplificação. Então, muitas vezes justifica até a escolha da estratégia através do SI, né? Eu faço uma escolha de estratégia aberta, que o paciente sente-se mais confortável, e está lá o SI de 50%, por exemplo. E aí eu fecho essa adaptação, o paciente ele sente algum desconforto, mas eu vou dar mais audibilidade, e o SI aumenta para 60%. E eu mostro isso para o paciente, né? Primeiro, que é o potencial dele, segundo, que é a melhor estratégia para ele ter mais acesso aos sons da fala, o que não significa que ele vai reconhecer a fala, né? Significa só que ele vai conseguir perceber mais sons com aquela estratégia. Então, essas são as duas formas que eu particularmente gosto e sugiro que vocês utilizem para explicar as limitações que os pacientes têm no tratamento.
Muito bem, espero que estejam gostando dessas dicas, né? Lá no início da live, acho que nos 10, 15 primeiros minutos, eu falei sobre o plano terapêutico. Quem não assistiu essa parte, sugiro que assista a gravação, porque eu fiz um breve resumo aqui de como eu explico todo o tratamento para o paciente, que é o que justifica justifica todas as respostas que eu estou dando aqui agora, tá bem? Muito bem. A outra pergunta, você indica aparelhos para quem tem zumbido e não tem perda? E eu tive uma outra perguntando sobre zumbido na adaptação de aparelhos. Bom, eu vou juntar essas duas aqui numa só para dar uma dica. Eu já tenho live gravada aqui no Instagram sobre zumbido, aliás, tem mais de uma. Eu sugiro que você assista. Tem um curso gravado de zumbido também, reabilitação auditiva para pacientes com zumbido também, super completinho. Se tiver interesse, pode me procurar que eu mando o link. Mas quais são as dicas que eu quero dar aqui para vocês? Bom, primeiro, né? Você indica aparelho para quem tem zumbido e não tem perda? Aparelho, ele pode ser um aparelho de amplificação, né, para pacientes que têm perda auditiva, mas ele pode ser também um aparelho para terapia sonora individual, né? Nessa perspectiva dele ser um gerador de som para uma terapia sonora individual que acompanhe o paciente em todos os lugares, justifica sim a indicação desses dispositivos. Se o paciente vai poder ou vai querer comprar esses dispositivos para esse tratamento, é outra história, né? A pergunta aqui, ela é se eu indico ou não. O que eu indico é a terapia sonora, né? E aí a terapia sonora pode ser feita com sons ambientais, pode ser feita através de geradores de som portáteis, de mesa, né? Pode ser feita através de geradores de som individuais, que aí um aparelho auditivo pode emitir esse gerador de som para o tratamento. Portanto, o que eu costumo fazer é o tratamento da terapia sonora, com aconselhamento, obviamente, e se o paciente precisar ou quiser, né, tiver um alto índice de desconforto, enfim, né, tem toda uma situação que justifica isso, ele pode sim adquirir aparelhos auditivos para serem utilizados como geradores de som para a terapia sonora, tá? Então, nessa pergunta de zumbido na adaptação de aparelhos, seria com a perda auditiva, né? Eu não sei bem qual é a dúvida, mas falando genericamente, os aparelhos auditivos, eles ajudam no tratamento do zumbido em duas vertentes. A primeira é em estimular a via auditiva, e estimulando a via auditiva está reorganizando o córtex, e nessa reorganização existe aí essa tendência natural do zumbido diminuir um bocadinho, né? Por essa estimulação e essa reorganização cortical, tonotópica. Além dessa vertente, nós temos a vertente da terapia sonora para a habituação, né, que é uma técnica que eu acredito e gosto de trabalhar, mas tem a técnica do mascaramento também. Portanto, nessa vertente da terapia sonora, o aparelho auditivo também funciona. A amplificação, para quem tem a perda auditiva, a própria amplificação, ela funciona nessa vertente da terapia sonora também, além de estimular a via auditiva. E se for necessário, o paciente fica muito tempo em ambientes silenciosos, ou se o ambiente não é suficiente para fazer a terapia sonora e essa distração, né, para ele tirar o foco do zumbido, eu posso associar algum gerador de som, algum estímulo para a terapia sonora adicional, além da amplificação. Então, são essas as dicas que eu tenho para quem tem perda auditiva e zumbido. Como eu disse, já tem uma live gravada sobre esse assunto. Quem tiver interesse em se aprofundar, assiste lá a live, que ela está muito, muito boa. Muito bem, eu tenho mais duas perguntinhas aqui. E se vocês tiverem mais alguma, quiserem escrever aqui nos comentários, podem escrever.
Tem uma aqui que eu achei interessante, não é uma pergunta, é só um comentário, que eu acho que vai de encontro ao que eu já falei aqui. Os meus pacientes ficam bem com aparelhos mais básicos. Ok. E devem ficar mesmo, né? Quais são os pacientes que ficam muito bem com aparelhos mais básicos? São aqueles pacientes que não precisam de tanto suporte da tecnologia, né? Portanto, são perdas menores, perdas que foram instauradas há menos tempo, né? Tem menos tempo de privação auditiva, portanto, são pessoas mais hábeis, normalmente pessoas mais jovens, né? São essas pessoas que normalmente têm um bom potencial na reabilitação auditiva com tecnologias mais básicas, ou seja, não precisam mesmo de tanto suporte dos aparelhos da tecnologia para poder ouvir melhor no ruído, em ambientes abertos com vento e tudo isso, né? Então, achei interessante também esse comentário, e é verdade, né? O paciente que não pode pagar por uma tecnologia que dá mais suporte, ele precisa, mas não pode pagar por isso ou não quer pagar por isso, ele tem que investir em estratégias compensatórias, né? Tanto é que nós temos inúmeros pacientes que têm um bom resultado, talvez não o melhor que eles poderiam ter, né? Mas têm um bom resultado com os aparelhos mais básicos, também por esforço deles, por estarem seguindo as orientações do profissional, seguindo as orientações para cumprirem as estratégias, se afastar dos ambientes ruidosos, virar de costas para o ruído, conversar com as pessoas uma de cada vez, olhando para a pessoa, né? Então, essas estratégias costumam funcionar muito bem e são super necessárias quando não se tem muito suporte da tecnologia, né? Então, esse é também um comentário que eu gostava de fazer aqui. Eu tenho outra pergunta aqui que é: como tirar escape de ar mesmo com molde? Bom, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Eu vou responder considerando que a pergunta está sendo feita como vedar melhor o aparelho no ouvido, né? Mesmo com molde, ou seja, mesmo sabendo que foi feito sob medida, né? Bom, primeiro, obviamente, se você não quer nada de escape, não pode ter nenhuma ventilação, nem de alívio, né? Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda é que o molde tem que ser sempre concha, né? Para ter boa vedação, não adianta ser só canal, meia concha, tem que ser concha. Se você quer realmente uma adaptação totalmente fechada, você não quer escape nenhum, tem que ser sem ventilação e molde concha, né? Primeiro. Segundo, normalmente os moldes de silicone eles têm uma vedação melhor, porque eles se adaptam melhor ao canal e eles expandem um pouquinho com o calor, né? Então, isso costuma aderir melhor ali e vedar melhor o canal. E a terceira dica é fazer uma pré-moldagem de uma forma dinâmica, né? Então, se o paciente ele tem algum deslocamento de ATM, faz essa pré-moldagem dessa forma, né? Abrindo, fechando a boca, conversando um pouquinho. Eu acho que são dicas aqui para tentar evitar esse escape de ar. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é isso. E a última pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta também, acho que é muito, muito de conduta, né? E obviamente eu não quero que vocês achem que é uma verdade, é só uma opinião, né? Uma conduta. Essa é a minha resposta. A pergunta é: tem loja que empresta os aparelhos por mais de 30 dias. O que você acha disso? Bom, qual que é a minha ideia sobre isso, né? Que seria uma conduta, não é necessariamente a única opção e nem tampouco uma verdade, né? Mas o que eu acho sobre isso? Lembrando do que eu falei sobre o plano terapêutico, o conceito é: o paciente ele tem que passar por uma série de estágios, né, de passos para aproveitar ao máximo a amplificação e a reabilitação auditiva, né? A seleção dos aparelhos auditivos em si já é um processo consultivo, já é um processo que é extremamente profissional e técnico. O que eu quero dizer com isso? Ele é valioso, né? Não é o paciente que escolhe o aparelho, chega numa loja e fala: eu quero aquele ali, aí a pessoa
conecta no software e pronto, coloca no ouvido e tá tudo certo. Não é isso, né? Existem várias decisões que nós temos que tomar para a escolha dos dispositivos. Eu não estou falando só da escolha do modelo, né? A escolha do adaptador, a escolha do efeito acústico, a escolha da potência, a escolha da regra prescritiva, qual a estratégia que eu vou usar, se eu vou considerar o campo dinâmico, eu vou querer abrir campo dinâmico primeiro ou não, enfim, eu tenho várias decisões para tomar antes de fazer um first fit no aparelho. Portanto, essa primeira consulta, essa primeira etapa, ela é extremamente consultiva, técnica, valiosa, né? Então, se você vende o teu serviço de reabilitação auditiva com o uso dos aparelhos, né? Você faz esse pacotão para o seu paciente e ele não compra o tratamento logo no início, você faz esse trabalho consultivo agora, depois você faz um trabalho junto com ele para ele entrar, se acostumar com o uso dos aparelhos, colocar numa rotina, depois você faz um trabalho com ele para que haja o máximo potencial de uso dos aparelhos, depois você discute estratégias compensatórias, faz vários exames, ajustes, acompanha pacientes aqui. Você faz tudo isso aqui sem mostrar o valor do seu trabalho, né? Sem receber por isso e sem ter o seu trabalho pago e valorizado, né? Vamos ser assim, é uma decisão muito pessoal, né? Eu particularmente não gosto disso. Então, emprestar o aparelho não há problema algum, desde que exista esse compromisso do paciente e essa valorização também pelo seu trabalho, né? Então, eu particularmente acho que todo esse trabalho que nós fizemos, e vocês viram aqui, né, em 40 minutos falei bastante coisa aqui que a gente faz de forma consultiva, todo esse trabalho ele vale muito, na minha opinião, vale muito mesmo, né? O que eu falei em 40 minutos, eu estudei 25 anos, estudo até hoje, então isso para mim vale muito. Se eu consigo resolver um problema do paciente em 30 minutos, é porque eu estudei 25 anos. Então, eu acho que isso tem que ficar muito, muito claro, né? Agora, se você quer deixar para cobrar o teu serviço só depois de X tempo, essa é uma decisão sua, né? Na minha opinião, não. Na minha opinião, você pode até experimentar os aparelhos, se quiser depois pode testar uma nova tecnologia e tal, mas desde já você assume o compromisso comigo, que você vai fazer o tratamento comigo, né? Mas enfim, é só uma opinião, né? Muito bem, eu já respondi as perguntas que eu tinha separado aqui, que eram 10 perguntinhas.